Como eu adiantei na parte da manhã, para muitos estudiosos das Escrituras, Romanos capítulo 8 é um dos principais textos da palavra de Deus, com riquezas tremendas. Alguns chegam a dizer que é o principal texto. Não sei se nós podemos classificar desta forma, mas é um texto muito rico. E depois de tudo que Paulo tem falado até o presente momento, até o capítulo 7, começando mesmo do capítulo 1, falando sobre a questão de todos os homens enquadrados debaixo do pecado, sujeitos à ira de Deus, judeus, gentios, e então expor a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé somente, e começar a aprofundar nessa doutrina, e falar no ponto que nós estamos, que vimos na semana passada, sobre o papel da lei dentro desta ação maravilhosa de Deus, que justifica o ímpio que não tem merecimento, o ímpio que nada fez para que pudesse receber de volta da parte de Deus, mas que recebe totalmente por dádiva e generosidade das mãos divinas. Agora nós chegamos no capítulo 8, onde o apóstolo introduzirá o papel do Espírito Santo dentro desta obra de salvação tão maravilhosa. O capítulo 7 chega a ser um pouco assustador, quando nos mostra como que seria a vida dentro de uma batalha contra o pecado apenas na carne, apenas com os nossos recursos naturais. O homem carnal, ainda que com prazer na lei de Deus, ainda que tente fazer a vontade de Deus, mas apenas com os seus recursos, como seria triste e miserável a vida humana sendo assim, fosse assim. No capítulo 8, todavia, o texto nos mostra que os elementos colocados no capítulo 7 não são os únicos elementos do enredo. A carne, a lei, o pecado, há algo mais. Existe algo mais. E louvado seja Deus por isso. E é isso que nós vamos começar a ver nesta noite. Cada porção de Romanos 8 traz novas informações, acrescentando bênção sobre bênção. E hoje nós vamos começar então observando estas bênçãos. Leremos os versículos 1 a 11. Romanos capítulo 8, de 1 a 11, e falaremos sobre novidade de espírito. Novidade de espírito. E este espírito, aí no nosso título, no nosso tema, é espírito com letra minúscula. Tem a ver com o nosso espírito. Mas nós podemos sim desfrutar e vivenciar essa novidade de espírito por causa daquilo que Deus, por meio do seu espírito, com E maiúsculo, opera na nossa vida. Eu farei a leitura do texto, peço a você que acompanhe reverentemente, atenciosamente, em sua Bíblia, a leitura da palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado.
E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Que Deus mesmo, por misericórdia e graça, fale conosco através da sua palavra. Um outro livro das Escrituras, o livro de Apocalipse, é um livro fantástico e tem muito também a nos ensinar. Em Apocalipse aprendemos sobre o tempo entre a primeira e a segunda vindas do Senhor Jesus Cristo. Como viver, o que esperar. Apocalipse fala do retorno do Senhor e fala da consumação de todas as coisas, conforme são hoje. Aquilo que existe hoje, aquilo que nós vemos e vivemos hoje, será transformado pelo Senhor na volta de Cristo Jesus. E quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós vemos que esta única história, o tempo entre a primeira e a segunda vindas do Senhor Jesus Cristo, o retorno dele e a consumação de todas as coisas, é contada repetidas vezes. Essa é uma chave interpretativa do livro de Apocalipse. É uma mesma história que é contada repetidas vezes com focos diferentes, destacando mensagens diferentes. Tendo isso em vista, podemos dizer que estudar Apocalipse é como admirar um diamante, observando-o em cada uma de suas facetas, uma por vez. Então você pega o diamante lapidado e o observa em suas facetas. É a mesma preciosidade, é o mesmo quilate, é a mesma riqueza. As facetas são iguais, podemos dizer assim, mas é como você admirar uma, e virar, admirar outra, e virar e admirar outra. Assim acontece ao estudarmos o livro de Apocalipse. É mais ou menos essa a situação aqui em Romanos. Nesse ponto que nós estamos, nessa
leitura que nós fizemos. A salvação em Cristo está sendo ressaltada. Paulo está falando sobre o Evangelho, mais pormenorizadamente, mais detalhadamente, mais minuciosamente, que fazem qualquer de outra das suas cartas. Paulo aprofunda, entra em detalhes, porque ele estava se apresentando à igreja em Roma. Ele não havia sido o plantador dessa igreja, ele ainda não havia estado lá, mas pretendia visitá-la. E ele gostaria então de que essa igreja o conhecesse antes de sua chegada, conhecesse aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. E por causa disso nós temos essa preciosidade na Bíblia. Paulo tentou ir a Roma outras vezes, mas foi frustrado. E por causa das suas frustrações em não conseguir ir antes, nós temos a carta aos Romanos. Às vezes, as nossas frustrações têm como resultado grandes bênçãos. Paulo está então expondo a salvação em Cristo. Ele tem aprofundado de forma, como eu disse, única, sobre a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Aqui, mais próximo do nosso texto, ele falou acerca da união com Cristo, que capacita a nossa santificação. Ele falou acerca do papel da lei, ele falou acerca do pecado, e ele falou acerca da nossa natureza humana. Nos versículos 1 a 6 do capítulo 7, eu peço a você, por favor, que volte para o capítulo 7. Nos versículos 1 a 6, Paulo ressalta que fomos libertos da condenação da lei. Vocês se lembram o texto quando foi exposto? Quando ele faz a analogia do casamento, dizendo que quando existe uma relação matrimonial, um está preso ao outro até a morte. Mas se um dos dois morrer, a outra parte viva está livre. O texto então fala que Deus nos matou em Cristo. Nós que estávamos casados com a lei, nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo para podermos viver em novidade de vida. Agora nós estamos libertos da lei. É isso que os versículos 1 a 6 de Romanos 7 vai dizer. Por favor, veja o versículo 6 em sua Bíblia. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Isso aqui é importante. Então Paulo termina esta porção dizendo o seguinte: nós então fomos libertados da lei, fomos mortos para a lei, o casamento então terminou, a aliança acabou, só que nós não permanecemos na morte, nós renascemos, agora livres para vivermos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Guarde essas informações, elas serão importantes. No prosseguimento, a partir do versículo 7 até o versículo 13, o apóstolo Paulo antecipa um contra-argumento e responde, destacando o importante papel da lei dentro desse plano de salvação de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo.
Paulo antecipa um contra-argumento. É como se ele parasse ali, no que ele estava falando, e dissesse o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? Então o que a gente vai dizer diante do que eu falei? A lei é pecado? Já que foi necessário que morrêssemos em Cristo para que nos tornássemos livres da lei, a lei é pecado? Será que é assim? Ele então responde: não, de modo nenhum. E ele prossegue respondendo a esse contra-argumento que ele antecipa. E vai até o versículo de número 13, destacando o importante papel da lei dentro do plano de salvação, mostrando que a lei não é pecado, mas realça o pecado. Quando a lei fala, não faz, e a gente faz, a lei está mostrando o nosso pecado. Quando a lei diz, não faça, ou faça, e a gente não faz, a lei está mostrando o nosso pecado. Seja ativo, seja passivo, seja de ação, seja de omissão, a lei mostra o nosso pecado. E por fim nós vimos na semana passada, nos versículos 14 a 25, como o pecado opera na carne humana, sem considerar o ministério do Espírito Santo. E vimos uma situação, como eu disse, fosse esse o desfecho final, seria trágica, de certa forma, para nós. Mas ainda não é o desfecho final. Nós caminhamos agora para um novo ponto e vamos começar a analisar outra faceta do mesmo diamante. Nós vimos uma faceta onde a lei é manifestada e realça o pecado. Agora a gente vai virar, vai continuar estudando a mesma história, porém, num outro ponto de vista, ressaltando uma outra ênfase, dando um outro foco ao estudo, à palavra de Deus. Eu gostaria que mais uma vez você voltasse os olhos para o versículo 6 do capítulo 7. Versículo 6 do capítulo 7. E nós vamos pensar no prosseguimento do texto, tirando o argumento ou o contra-argumento que Paulo antecipa. Quando ele está falando sobre termos sido mortos para sermos libertados da lei através da morte de Cristo. Vejam só, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, ele abre um parêntese, podemos dizer assim, antecipa esse contra-argumento, fecha o parêntese, e quando chega no capítulo 8, versículo 1, olha como o texto diz, e como o texto lembra o versículo 6 do capítulo 7. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, porém, libertados da lei, agora, pois, já nenhuma condenação há. Estamos libertados, estamos livres da condenação, do jugo, da escravidão, da maldição. Agora, pois, já nenhuma condenação há. E ele então diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai focar agora numa consequência maravilhosa da união com Cristo. Uma consequência especialíssima
que alcança aqueles que estão unidos com Cristo em sua vida, morte e ressurreição. O mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus, quando ele estava nesta terra, habita naqueles que estão em Cristo Jesus. O mesmo Espírito de Deus, aqui também chamado de Espírito de Cristo, em outros pontos, o mesmo Espírito que habitou no nosso Senhor, habita naqueles que estão em Cristo. Ele disse que iria, mas não deixaria os seus órfãos. Ele enviaria o Espírito. Então nós percebemos aqui que o versículo 6 do capítulo 7 tem grande ligação com o versículo 1 do capítulo 8. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Agora, pois, libertados da lei, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no prosseguimento ele vai mostrar como que esses podem viver em novidade de espírito. Hoje aprenderemos que na vida cristã existe novidade de espírito por meio do Espírito de Deus. Hoje aprenderemos que na vida humana, sem o Espírito de Deus, não há novidade de espírito. E o texto retorna no final, mostrando que na vida cristã existe sim novidade de espírito por meio do Espírito de Deus. Então vamos observar as verdades deste texto maravilhoso. O versículo 1 já foi lido. Agora, pois, tendo sido libertos da lei, nenhuma condenação há para os que estão unidos a Cristo, para os que estão em Cristo Jesus. É uma afirmação. A lei que coloca em relevo o pecado já não condena aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que continuem pecadores. Eles estão unidos a Cristo, de modo que a justiça de Cristo é imputada, creditada a eles. O versículo 2 traz a evidência dessa imputação, traz a evidência desta creditação. No versículo 2, o texto diz: porque a lei do Espírito da vida, ou a lei do Espírito, que nos dá a condição de viver em novidade de vida, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte. Podemos andar em novidade de espírito porque existe um espírito da vida. E que espírito da vida é este? É o espírito que desde sempre atuou da parte de Deus. Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, o texto vai dizer, eu quero fazer também a leitura do versículo 1, tão pequenininho. O versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava. A ideia do Espírito de Deus pairar sobre as águas é a ideia de preparar o ambiente para a criação que viria. Preparar o ambiente para a criação que estava por acontecer.
o Espírito da vida. Algumas pessoas comparam este preparar o ambiente para a criação que estava por vir, de forma muito simples, usando a figura de uma galinha que se coloca sobre os ovos para chocá-los. E ali, através do calor, aqueles ovos amadurecerão, quebrarão e darão à luz aos pintinhos. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, preparando o ambiente para a criação que viria. É mais ou menos esta ideia do texto quando fala: o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito da vida em Cristo Jesus, de tal forma, preparou o ambiente na vida do pecador salvo, de modo a conceder a este pecador a condição de ele andar em novidade de vida, em novidade de espírito. Os que estão em Cristo possuem o Espírito, e isso é evidenciado através da libertação da lei do pecado e da morte. Que lei é essa? A lei do pecado e da morte. Volte, por favor, para o capítulo 7 mais uma vez. Versículo 15. O texto diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado que escraviza, que é mostrado pela lei de Deus e que torna o homem subjugado ao seu poder. Mas quando alguém está em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos livra desta lei do pecado, de modo que o pecado não mais nos escraviza. É isso que o texto está dizendo. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ao unir-se a Cristo, uma pessoa, através da doação do Espírito, como veremos a seguir, essa pessoa deixa de ser escrava da lei do pecado e da morte, porque o pecado gera morte. E um conflito, um grande conflito, é instaurado. E vamos ver este conflito, então,
em Gálatas capítulo 5. Eu peço que você abra a sua Bíblia, deixando Romanos, o texto de Romanos marcado. O texto de Gálatas é bem conhecido, capítulo 5. Veja só, a partir do versículo de número 16, o texto diz: digo, porém, andai no Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus, aqui em letra maiúscula. O Espírito que é doado àquele que, em união com Cristo, recebeu a condição de viver em novidade de Espírito. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aquele que está unido a Cristo não precisa necessariamente dizer: eu quero fazer o bem, mas não faço. Não. Há um elemento novo. Aquele que está unido a Cristo pode desejar o bem e pode, na força do Espírito, viver em novidade, fazendo o bem. É a outra faceta do diamante, onde nós deixamos de olhar para o papel da lei, que realça o pecado, e passamos a olhar para o papel do Espírito, que nos habilita a viver e a vencer o pecado. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O texto prossegue mostrando o conflito que é parte da vida de todo cristão. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não lembra o texto de Romanos? Para que não façais aquilo que porventura seja do vosso querer. Eu quero, mas não consigo. Com o Espírito, eu quero e posso conseguir. E o versículo 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, se vocês estão sendo guiados pelo Espírito, é evidência de que vocês já não estão debaixo da lei. É evidência da união com Cristo. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Fomos libertos da condenação da lei. É evidência de união com Cristo. Aí nós chegamos no versículo 3, que fala sobre a base de tudo que nós estamos falando. O que possibilitou isso? O que tornou isso factível? A gente chega no versículo 13, o texto diz: porquanto que fora impossível a lei. É o capítulo 7, que vai mostrar para a gente que a lei realça o pecado, mas não dá solução. O que fora impossível a lei, no que estava enferma ou enfraquecida na sua ação pela carne. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. O que o texto está querendo dizer? Que ele não veio em carne? Não, ele veio em carne. Ele está querendo dizer o seguinte: ele veio de verdade em carne, 100% humano. Mas a semelhança era a carne pecaminosa, porque ele não veio em carne pecaminosa, ele não veio como pecador. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós.
sem que houvesse pecado nele. Assim como nós somos declarados justos sem sermos justos, ele foi declarado pecado sem ser pecador. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e como oferta pelo pecado. É isso que o texto está dizendo. O Filho veio em semelhança de carne pecaminosa, assumiu a nossa humanidade, com todas as nossas limitações, excetuando-se o fato de não haver nele pecado. Porque ele precisaria ser oferta pelo pecado. E um pecador não pode ser oferta pelo pecado. Precisava ser sem pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. A base, o que a lei não conseguiu, por causa do seu enfraquecimento, por causa da carne, Deus o fez, enviando o seu Filho, o qual viveu vida justa por nós, justificação, somos justificados por sua vida justa, e morreu por nossos pecados, expiação, pagando, propiciando todo nosso pecado. E a gente chega então no versículo de número 4, que vai finalizar este ponto, mostrando que de fato existe novidade de espírito por meio do Espírito de Deus. Veja o versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por todo o contexto aqui deste texto, preceito da lei cumprindo em nós, significa possibilidade de santificação. Aquilo que a lei pede, agora nós podemos fazer, não andando na carne, mas andando no Espírito. Na força dada pelo Espírito, nós podemos cumprir o preceito da lei. Não para a salvação, como obra meritória, mas porque nós já estamos salvos, habitados pelo Espírito, e na força dele podemos cumprir o preceito da lei. Romanos 8 começa apresentando essa verdade maravilhosa, que na vida cristã existe novidade de espírito por meio do Espírito de Deus. O comentarista John Stott, falando sobre estes primeiros versículos, traz uma frase interessante quando ele diz: santidade é fruto da graça trinitária, de Deus enviando o seu Filho ao mundo e o Espírito ao nosso coração. Santidade é fruto da graça trinitária. O Pai envia o Filho ao mundo e o Espírito ao nosso coração. Prosseguindo o texto, irmãos, os versículos 5 e 8, nós veremos que sem o Espírito de Deus não há novidade de vida, não há novidade de espírito. Veja só, versículos 5 a 8. O versículo 5 vai dizer assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A inclinação natural do homem, o que eu e você faríamos caso não tivéssemos o Espírito, seria sempre relativo à carne, sempre voltado para a carne, sempre em direção ao pecado. Essa é a inclinação natural da carne, porque aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas o texto prossegue:
aqueles que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A inclinação natural do Espírito leva aquilo que é relativo ao Espírito, isto é, as coisas de Deus. Irmãos, naturalmente, não fosse a obra de Cristo, que nos proporciona o Espírito, continuaríamos escravos do pecado, andando segundo a lei do pecado e da morte. Naturalmente é isso que nós produziríamos. Sem o Espírito de Deus não há novidade de espírito. Quero citar mais uma vez John Stott, quando ele disse o seguinte: Paulo não quer dizer que as pessoas são assim, porque pensam assim, mas que elas pensam assim, porque são assim. Veja a diferença sutil. Aqui o que o texto bíblico está dizendo não é que as pessoas são assim porque pensam assim. Elas pensam assim porque são assim. Elas pensam na carne, agem na carne, porque são carne. É só por meio do Espírito que alguém vai poder pensar e agir de acordo com o Espírito. O versículo de número 6, veja o que o texto diz aí em sua Bíblia. Versículo de número 6, porque o pendor da carne, a inclinação, a natureza, essa ideia da palavra pendor, o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Naturalmente, a carne se inclina para a morte, coloca o homem debaixo da lei do pecado e da morte. O do Espírito dá para a vida, é a lei do Espírito da vida. A do Espírito dá para vida e paz, conforme diz o versículo de número 6. O versículo de número 7 acrescenta mais detalhes quando o texto diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, a natureza da carne é contrária a Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, e veja a parte final, nem mesmo pode estar. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Ele não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo, existe essa impossibilidade, nem mesmo pode estar. Quero fazer uma pergunta para você. É uma pergunta, é claro, é uma pergunta retórica, mas pensa nisso. Você teria coragem de ter uma cascavel como animal de estimação? Alguém já tentou? Só para a gente entender a questão da natureza. A gente não cria cascavéis como criamos cachorrinhos. Um ativista ambiental e documentarista amador chamado Timothy Treadwell passou anos vivendo próximo a ursos pardos no Alasca. Ele acreditava que tinha uma conexão especial com esses ursos pardos e os considerava seus amigos. Em 2003, ele, juntamente com sua namorada, foram atacados e mortos por um urso pardo durante uma de suas expedições. A natureza selvagem do animal, que ele pensava pudesse ser seu amigo. O pendor da carne é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E vem o versículo 8,
que diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não há novidade de espírito sem o Espírito de Deus. Não há. Não há como viver para Deus sem o Espírito de Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. O versículo 6 vai nos dizer que o pendor da carne dá para a morte. O versículo 7 vai dizer que o pendor da carne é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E o versículo 8 completa: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, na carne apenas, não tem como servir a Deus, não tem como vencer o pecado. Ainda que se queira, ainda que se tenha prazer na lei de Deus, na carne não. É a ideia do texto de Romanos 7. Olhando apenas a faceta da carne, da lei, do pecado, a gente não consegue. Mas quando olhamos para Romanos 8, nós podemos conseguir, embora em conflito. Muitas vezes ainda vamos clamar: desventurado homem que sou, ao vermos que a carne continua militando em nós. Mas como servos de Deus clamaremos mais, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, em união com Ele, através da força do Espírito, a situação pode ser diferente. Pode ser diferente. E chegamos então ao final do texto, versículos 9 e 11, novidade de Espírito de novo, por meio do Espírito de Deus. Veja o versículo de número 9, quando o texto vai dizer: vós, porém, na carne, não tem como, é inimizade contra Deus, dá para a morte, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, na carne não. Mas o versículo 9 vai dizer: vós, porém, não estáis na carne. Existe um porém. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus agindo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, veja só, Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que habitou Cristo Jesus. E se alguém de vós não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, aqui a gente chega num ponto muito importante. Volta, por favor, para Romanos 7, versículo 18. Veja só, Romanos 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Agora então um novo elemento no enredo, um novo elemento que faltava, ou agora o novo foco, o novo enfoque, a nova ênfase. O Espírito de Deus. Há um novo elemento, uma nova perspectiva. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Se for considerar apenas o natural, a própria natureza. Mas quando vem então o Espírito de Deus, existe uma nova perspectiva. Existe um novo elemento. O elemento que nós vimos no capítulo 7, versículo 6, que nos possibilita andar em novidade de espírito. O elemento que mostra que não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus e que vai dominar a nossa vida. Eu peço a você que volte para Gálatas, por favor, no capítulo 5.
o texto que nós já começamos a analisar. Gálatas, capítulo 5. Eu quero que a gente analise o texto de Gálatas 5, tendo como pano de fundo Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se habita em vós, vocês estão no Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que habitou Cristo, ele realizou o seu ministério na força do Espírito. Se algum de vós não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ok, aí não tem jeito. Não tem jeito. Para quem não tem o Espírito de Cristo, não tem jeito. Mas se o Espírito de Deus está em vós, habita em vós, vocês não estão na carne. A gente chega então em Gálatas 5, versículo de número 19, e o texto vai dizer: ora, as obras da carne, mas vocês não estão na carne. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, vocês não estão na carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, mas vocês não estão na carne. Vocês não serão vencidos por pecados sexuais. Vocês não serão mais vencidos por pecados sexuais, de impureza, de prostituição, de lascívia, porque vocês não estão na carne, mas no Espírito. Não há pornografia que vença, não há lascívia que vença, não há desejo, concupiscência forte que seja que vença alguém que está no Espírito. É assim que o texto bíblico começa a ser aplicado. As obras da carne são conhecidas, sim, mas nós não estamos na carne, mas no Espírito. A tentação virá, a tentação pode vir, sim, e quando a tentação vem, nós podemos até dizer: olha, a tentação continua, desventurado homem que sou, mas nós não paramos por aí, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não sou mais escravo da carne, eu não preciso ceder, eu não tenho que ceder, eu posso vencer. Qualquer tipo de tentação sexual, seja despertar desejo em alguém, a lascívia, uma sensualidade aflorada, impureza, uma vida sexual impura, prostituição, onde há sexo fora do casamento, ou sexo além do casamento, é obra da carne, mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito de Deus habita, meu irmão, você vence a carne. O sexo não vai vencer você com as suas impurezas. E o texto prossegue: as obras da carne são conhecidas e são idolatria, feitiçarias, isto é, deturpações na religião. A pessoa querer manipular a divindade, a pessoa querer criar um Deus segundo a sua própria imagem. Aquele que está em Deus, o Espírito de Deus habita nele, ele vai se render ao Deus Todo-Poderoso que nos criou a sua imagem e semelhança. Eu não o manipulo jamais, nem vou tentar, porque ele é o soberano, eu sou o verme. Não há religião de manipulação, a idolatria, a feitiçaria, obra da carne, mas vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. O texto continua e entra em pontos que têm a ver com relacionamentos interpessoais. E o texto vai dizer o seguinte: inimizades, porfias, ciúmes. E quanto isso faz mal?
quanto isso tem feito mal a casamentos, por exemplo, onde há ciúmes que criam histórias, que tiram a paz. Por causa de ciúmes, há tantos assassinatos. Obra da carne, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se porém alguém não tem o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que habitou Cristo, esse tal não é dele, ainda está na carne. Mas se você está no Espírito, você vai vencer isso aqui. Quando vier a crise de ciúme, você vai se colocar diante de Deus e falar: miserável homem que sou, Deus, o pecado ainda continua aqui, mas ele não vai me vencer, porque eu não estou na carne, mas no Espírito. Quando vier a crise de ira, a raiva, a cólera, a gente vai se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou irado, mas eu não vou pecar. Irai-vos e não pequeis. Eu estou irado, mas eu não vou pecar, porque eu não estou na carne, mas no Espírito. Eu sou desventurado porque há em mim ainda a natureza pecaminosa, mas graças a Deus, isso prevalece, sobrepuja, sobrepõe, graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Unido a Ele eu tenho o Espírito e a carne não mais prevalecerá. Discórdias, dissensões, facções, invejas ou descontentamento com a própria situação, que leva a desejar mal a alguém que está numa situação que você gostaria de usufruir. Pode até mostrar para nós que nós somos ainda pecadores, mas esse pecado vai ser controlado em nome de Jesus, porque nós não estamos na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em nós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então não é, aí vai ser vencido pela carne mesmo. Mas se tem o Espírito de Cristo, é diferente. É diferente. O texto prossegue, agora falando sobre desregramentos na vida pessoal, bebedices. Bebedice aqui pode ser um termo técnico, usado para qualquer vício químico. Bebedices, quando a pessoa se entrega ao vício, o texto diz, é obra da carne, mas vocês não estão na carne, mas no Espírito. Não precisa dominar. O Espírito é mais forte. O vício pode ser subjugado pelo poder do Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que habitou Cristo Jesus, veja o privilégio, esse tal não é dele. Mas se nós estamos no Espírito, não vai ser bebedice, não vai ser droga, qualquer que seja, lícita ou ilícita, não vai ser glutonaria, orgia de qualquer natureza, nada disso. E o texto não é exaustivo. O final diz o seguinte: e coisas semelhantes a estas. O que é uma fraqueza para você? E que não está aqui, mas que é semelhante a essas. É obra da carne. O que é que para você é fraqueza? Você está na carne ou no Espírito? Se você está no Espírito, isso não precisa te dominar. Não há tentação que vá além da força do Espírito de Deus que habita aquele que está unido a Cristo. Não há.
a ambição, a desonestidade, o amor ao dinheiro. O quê? O quê? Coisas semelhantes a estas. O que é que para você é uma fraqueza? E que muitas vezes te desnorteia. Ou das duas, uma. Talvez possamos dizer assim. Ou você não está fazendo uso do benefício que Deus lhe deu, está caindo por causa disso, precisa se arrepender e fazer uso do recurso que Deus já lhe deu, através do seu Espírito. Ou você ainda não tem o Espírito e ainda não é de Deus. Novidade de Espírito, sim, por meio do Espírito Santo de Deus. A gente volta então para Romanos 8. E no texto de Romanos 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne. As obras da carne, como vimos, são conhecidas e são aquelas lá e outras semelhantes. As obras da carne são vivenciadas por aqueles que estão na carne, mas vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não possui o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Aí vem o versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, ainda existe a fragilidade por causa da natureza pecaminosa, o nosso corpo é pó, ainda precisará ser revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, sim, mas o Espírito é vida por causa da justiça, imputada a nós, creditada a nós. O Espírito é vida, está vivo, podemos andar em novidade de Espírito. E por fim o texto finaliza: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Percebam que o apóstolo sempre coloca, aqui nessa parte final, especialmente em condicional, dizendo o seguinte: onde há o Espírito tem que ser diferente. Onde há o Espírito tem que ser necessariamente diferente. Se não está sendo diferente, é preciso parar para pensar, será que há o Espírito? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o Espírito de Deus, enviado por Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Dentro do contexto, nós podemos dar a seguinte interpretação para este texto. Quando a palavra fala que esse mesmo Espírito vai vivificar o nosso corpo mortal, esse Espírito nos dará forças para vencer a carne. O Espírito nos dará força para vencer a carne. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Novidade de Espírito, sim, por meio do Espírito de Deus. Eu gostaria que, para finalizarmos, você mais uma vez pensasse sobre a sua vida. O que é que você considera uma fraqueza que em muitos momentos tem vencido você? O que é que você considera uma fraqueza que em muitos momentos tem vencido você? É hora de você decretar a derrota dessa fraqueza, se de fato o Espírito de Deus habita em você.
É hora de você falar: não mais, eu não quero mais. Eu não quero mais viver uma vida de derrota como a vida de alguém que não tem o Espírito de Cristo. Não. Eu não quero dizer, desventurado homem que sou, continuo fazendo o mal que não quero e não faço o bem que prefiro. Não, essa é apenas uma faceta. Existe um outro elemento no enredo. O Espírito prevalece sobre a carne. E nós não precisamos mais andar na carne. Se você está andando na carne, é hora de você se colocar diante de Deus e dizer: Jesus, Senhor, meu Deus, me perdoe, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia das minhas justificativas tolas, insensatas, que tentam querer explicar algo que não tem explicação. Tenha misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador, me ajuda. Eu creio ser uma nova criatura que deve andar em novidade de espírito. Eu não quero viver frustrado, derrotado por esse pecado que tenazmente me assedia, esse peso que tem atrapalhado a minha vida com o Senhor. Se essa tem sido a sua história, coloque isso diante do Senhor. Novidade de vida por meio do Espírito de Deus. Não há porquê. Deus não quer que seja assim. Continuemos vivendo como o velho homem, já sendo transformados em novo homem. Agora, se não há o Espírito de Deus, esse tal não é dele. É um outro assunto, é um outro ponto. Quem sabe o que você precisa falar: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu não tenho o seu Espírito, eu não sou do Senhor. Na carne, eu não posso agradar o Senhor. Na carne, não há como, por mim mesmo, em minha carne, fazer aquilo que se espera que se faça alguém que tem um Espírito. Não, na carne é inimizade contra o Senhor, não está sujeito à sua lei, não pode agradar o Senhor. Tenha misericórdia, me receba no número dos seus filhos. Muda o meu coração, converta-me ao Senhor. Quem sabe pode ser essa também a sua oração. E por fim, você que tem vivido uma vida de busca de santidade, louve a Deus e agradeça a Deus. Deus, eu tenho vivenciado essa história. Nem sempre com facilidade, nem sempre vitoriosamente, mas pela graça do Senhor, na maioria das vezes, eu tenho travado conflitos que têm mostrado que o Espírito do Senhor está em mim. Eu não vivo em paz na carne. Eu tenho lutado e tenho prevalecido para a glória do Senhor, no poder do Senhor. E eu peço que o Senhor continue me fortalecendo por meio do seu Espírito que em mim habita, me dando a condição de ser um servo mais e mais vencedor, mais e mais vitorioso, como lá adiante, veremos isso adiante em Romanos 8. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ter um tempo de oração. Fale com Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo Espírito que o Senhor concede
àqueles que estão unidos a Cristo. Muito obrigado, Senhor. Que na força desse Espírito possamos viver e agradar o Senhor, andando em novidade de espírito. Se há pessoas aqui, Pai, neste templo, que têm amargado derrotas na vida cristã, por não assumir essa bênção tão grande, pessoas que têm sido negligentes e têm entristecido, apagado o Espírito do Senhor, tenha misericórdia. Acorda, é tempo de despertar do sono. A nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. E não convém que cristãos andem em dissoluções e impudicícias, em bebedices e glutonarias. Desperta, Senhor. Se há cristãos que não estão vivendo como deveriam viver, desperta. Se há pessoas que são simplesmente religiosas, estão enganadas, estão aqui, ó Deus, por outros motivos, mas que ainda não possuem o Espírito do Senhor, então não são do Senhor, e por isso estão fadadas a viver na carne mesmo, derrotadas pela carne. Deus, que o Senhor por misericórdia chame a Cristo, una a Cristo essas pessoas e conceda o seu Espírito, de modo que no Espírito do Senhor, na força do Espírito do Senhor, elas tenham forças, Pai, para vencer a carne. Senhor, colocamos diante do Senhor a nossa vida, Pai. O Senhor já providenciou todos os recursos, todos os meios. Não precisamos viver uma vida de derrota, não precisamos viver uma vida na carne, se de fato o Espírito do Senhor habita em nós. Abençoa a sua igreja, Pai. Trabalha. Abra a mente de cada um de nós para entender, ó Deus, as nossas próprias fraquezas e não abrigá-las no nosso coração, tentando justificá-las, mas que nós as reconheçamos como de fato devem ser reconhecidas, obras da carne, e nos envergonhemos delas, e as coloquemos aos pés da cruz. Que seja assim, Deus, e que o Senhor seja honrado, glorificado, que o Senhor seja agradado por nós, Pai. Servos que, libertados da escravidão da lei, da maldição, da condenação da lei, e que foram unidos a Cristo, agora já não estão debaixo de condenação, porque estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, a lei da vida, do Espírito da vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Abençoa-nos assim, Senhor. Louvado seja o Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a nos alegrar com esta dádiva tão grande, maior do que qualquer dom espiritual, é a própria habitação, é a habitação do próprio Espírito. Que bênção! E todo verdadeiro cristão tem a habitação do Espírito. E que isso seja evidência da nossa justificação e união com o Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, ide em paz, e que a graça tão maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão
do Espírito da vida, do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus, a comunhão do Espírito Santo, que foi doado a todo aquele que está unido a Cristo. Repousem sobre vós, dando-vos forças nas lutas, nos conflitos que travamos dia após dia contra a nossa carne, o mundo e o diabo. Hoje e até aquele dia, quando nosso Senhor voltará para pôr fim à vida como hoje vivemos e nos introduzir numa nova e perfeita dimensão. Amém e amém.